Olá, seja bem-vinda ao vlog da Kátia e este é o TBT da História do Brasil. No episódio de hoje, iremos falar sobre a descoberta do ouro no Brasil. Nós vimos no episódio anterior que os bandeirantes passaram muito além da linha do Tratado de Tordesilhas e, com isso, eles trouxeram duas grandes contribuições para Portugal. A primeira foi a expansão territorial, porque o Portugal passou a ter praticamente quase o triplo das terras que eles tinham antes com o Tratado de Tordesilhas. A segunda grande contribuição foi que eles descobriram finalmente uma riqueza que realmente interessava a Portugal, que é o ouro. Eles descobriram ouro e diamante nessas andanças deles pelos sertões, como eles costumavam chamar. E nesse progresso todo veio o fim do Tratado de Tordesilhas, Portugal fez um novo tratado com a Espanha e aí o Brasil ganhou o formato que muito parecido com o que ele tem atualmente. E Portugal se empolgou muito com a descoberta do ouro do lugar onde hoje nós chamamos de Minas Gerais. E aí toda a atenção de Portugal se voltou para Minas Gerais. E Portugal estava numa quebradeira danada, porque eles se libertaram do domínio espanhol daquela União Ibérica, eles gastaram uma fortuna para isso. Eles tiveram problemas com a Holanda, porque eles não conseguiram pagar a contento as dívidas que tinham com a Holanda. A Holanda, por sua vez, acabou invadindo o Brasil, o território, né, aqui, e isso gerou vários problemas a Portugal. Para que Portugal pudesse se livrar da Espanha e da Holanda, Portugal acabou se afundando com a Inglaterra, pedindo dinheiro e mais dinheiro e se encalacrando em dívidas com a Inglaterra. Então agora o grande objetivo de Portugal era pagar os ingleses e se livrar desse problema. E o ouro veio a calhar, ele veio numa ótima ocasião para tirar Portugal desse atoleiro em que ele se encontrava. Então Portugal começou a investir em Minas Gerais, vieram levas e levas de portugueses que estavam cansados de viver em Portugal naquela crise violenta e vieram para cá para tentar fazer suas vidinhas. Então a população aqui no Brasil aumentou bastante. E eles chegavam lá em Minas com a cara e a coragem, e aí os cariocas, muito espertos, comerciantes do Rio de Janeiro, muito espertos, viram que eles chegavam aqui sem nada. Então eles começaram a fazer viagens para Minas Gerais para levar mercadorias para eles, para vender coisas. Então eles vendiam desde a comida, porque lá não tinha, eles vendiam comida, eles vendiam ferramentas para ajudar no garimpo, eles vendiam louças, móveis, tudo para que eles pudessem recomeçar suas vidas ali em Minas Gerais, trabalhando com o garimpo. Então, a princípio, eles foram chegando e foram se aconchegando ali no garimpo, só que Portugal estava esperta. Portugal não podia perder aquele ouro. Então, o que Portugal fez? Primeira providência de Portugal foi criar ali naquela região a Intendência de Minas Gerais. E essa intendência servia para quê? Para administrar todo aquele garimpo, todo aquele trabalho e cobrar impostos para Portugal. Vê que o Brasil sofre com imposto desde a época da colônia. Atualmente nós estamos vivendo uma crise terrível com o Banco Central independente e com os tributos em cima do nosso ouro negro, que é o petróleo, a gasolina. Nós estamos sentindo isso na pele. Você observa que a história do Brasil, ela é repetitiva, mudam as pessoas, mudam as circunstâncias, mas os problemas são os mesmos. Nós continuamos com o mesmo problema da colônia, é excesso de impostos. Olha que tristeza, hein, gente? Mas voltando aqui à nossa época colonial, a intendência iria tratar dessa questão. Tudo que fosse arrecadado nas minas, haveriam vários impostos para Portugal, sendo o mais importante o quinto, ou seja, a quinta parte de tudo aquilo que o dono daquele veio de ouro produzir, ele tinha que dar um quinto para a coroa portuguesa. Brabo, né? E como é que ficaram os bandeirantes nessa história? Logo eles que acharam as Minas Gerais, no começo eles foram para lá, eles tentaram se estabelecer, só que
a notícia do ouro se espalhou e com eles vieram os que eles chamavam de emboabas. Os bandeirantes passaram a ser chamados de paulistas, porque eles vinham de São Paulo e queriam dominar aquela região ali de Minas, né? Já os emboabas eram estrangeiros, eram pessoas que vinham de Portugal, eram pessoas que, sim, às vezes senhores de engenho que estavam fracassando lá no Nordeste resolviam mudar para cá para tentar o ouro, pessoas ricas do Rio de Janeiro que queriam ficar mais ricas e investir no garimpo, e portugueses que vieram aos montes para sair da pobreza que eles estavam em Portugal. Então aqui Brasil se tornou o Eldorado desse povo e eles vieram em grande quantidade. Aí, resultado, os paulistas não deram conta de vencer a concorrência, aí eles propuseram guerra, aí fizeram a famosa Guerra dos Emboabas, que era a guerra dos paulistas contra esses estrangeiros que eles chamavam de emboabas. Aí os emboabas venceram e os bandeirantes paulistas foram embora. Mas aí eles descobriram ouro lá no Mato Grosso, no Goiás, numa parte da Bahia. Aí eles foram lidar com esse ouro e deixaram Minas na mão dos emboabas, dos estrangeiros. Observe esse mapinha aqui. Eu vou até modificar uma coisinha aqui para ele ficar melhor a visibilidade dele. Você vai observar esse mapa e eu vou apagar a luzinha para você enxergar muito bem o nosso mapa. Olha aqui, veja aí o mapa do Brasil, né? Toda essa região laranja que você está vendo aí no mapa, toda essa região era onde havia ouro no Brasil. E aqui o ouro na Bahia, aqui em cima, aqui no Goiás e Mato Grosso, e essa outra região, Minas Gerais. Tudo aí tinha ouro, e Minas tinha ouro e diamantes. Havia, além do ouro, que é com a intendência de Minas Gerais, né, logo começaram a surgir as cidades mineiras, inclusive Vila Rica, que passou a ser a capital, foi a primeira capital de Minas Gerais, e era de onde o representante de Portugal dominava ali e controlava o ouro. E nessa brincadeira eles descobriram uma região que hoje se chama Diamantina, e é uma região que produzia muito diamante. Como o diamante é mais valioso que o ouro, o que Portugal fez? Portugal tomou o domínio exclusivo de Diamantina. Então, Diamantina era como se fosse o Vaticano dentro das Minas Gerais. Era um caso à parte, uma administração à parte. Para isso, Portugal mandou um chamado contratador para administrar essa região, para controlar esse diamante, para que não se perdesse. Porque o ouro, olha o que acontecia com o ouro. Vamos abrir um parêntese aqui e voltar no ouro. Criou-se a intendência de Minas Gerais, começou a mineração em larga escala, mas aí o que acontecia? Os ricos traziam seus escravos para trabalhar, os pobres também iam tentar sorte lá no garimpo, e assim começou a surgir uma sociedade mineira. Minas Gerais passou a ter 300 mil habitantes no século XVIII, olha só que progresso, né? E aí a cidade de Vila Rica cresceu, começaram a surgir outras cidades, e nessa coisa do ouro que ia produzindo em grande escala, Portugal de olho ali, sugando tudo. Então, eles trabalhavam e não tinham o lucro que eles queriam. Então, o que eles decidiram? Eles resolveram sonegar os impostos. Como é que eles faziam isso? Tinha duas maneiras. Tinha uma maneira mais light, que era o seguinte: os portugueses eram muito católicos e eles gostavam de ter os santos em casa, como acontece hoje com muitas pessoas que têm seus altares com seus santos da sua devoção e tem aquele santo ali na sua casa. E muitos santos eram feitos, esculpidos à base de madeira. Só que eles eram ocos por dentro e eles tinham ali no pé uma aberturazinha que dava para você guardar coisas dentro do santo. Então você poderia guardar documento, você poderia guardar moedas, pedras preciosas. Aí o pessoal começou a esconder o ouro dentro desses santos. É daí que vem a expressão santo do pau oco, porque ele por fora ele é um santo maravilhoso, mas por dentro ele é oco e está cheio de corrupção, cheio de sonegação de impostos. Então, santo do pau oco é uma pessoa que por fora é maravilhosa, é perfeita, é santa, mas por dentro está cheia de pecados.
horríveis, né? É o santo, esse é o famoso santo do pau oco, que apronta pelas costas, né? A pessoa duas caras, assim era. Então, eles escondiam o ouro e tudo ali que eles queriam esconder, o ouro dentro daqueles santos, né? Essa era a maneira light. Aí os coletores de impostos, os cobradores, começaram a perceber isso, começaram a quebrar os santos e ver que os santos estavam recheados de ouro. Mas havia uma outra maneira, e essa é a pior de todas, a mais cruel, a mais desumana, a mais inaceitável de todas as corrupções. Eles pegavam os escravos e faziam com que os escravos engolissem o ouro, as pepitas de ouro, as pedrinhas de ouro, engolia aquele monte de ouro. O coletor não tinha como saber que o escravo estava recheado de ouro. Então ele chegava lá, aí o dono do veio mentia, falava: olha, não deu nada, não estou conseguindo ouro, não tenho com o que pagar. Eles iam embora. Quando iam embora, eles faziam o escravo vomitar aquele ouro. E aí o escravo vomitava ouro, defecava ouro. E quando o senhor cismava que ainda tinha ouro dentro do escravo, sabe o que eles faziam? Eles abriam a barriga do escravo, matavam o escravo para tirar o suposto ouro que ainda tivesse nas entranhas desse escravo, tivesse no intestino, tivesse no estômago. Olha que morte horrível, que situação desagradável. E detalhe, gente, nós falamos muito sobre a escravidão nos canaviais, acho que foi episódio 6 ou 7, né? Que foi quando teve o início, começaram a traficar pretos para o Brasil. Gente, mas a escravidão da mineração foi muito mais cruel do que os canaviais. 1000 vezes eles no canavial do que no colhendo vinho, colhendo ouro ali naqueles veios de água. Olha a situação que eles trabalhavam, olha aqui. Vamos nós apagar a luzinha de novo. Olha isso aí, gente. Reparem nessa foto, não sei, acho que tá dando para ver direitinho. Você pode observar que eles estão com os pés na água, estão no lugar céu aberto, sol. Esse riacho aí tá cheinho de ouro e eles têm que ficar se agachando com as peneiras e colhendo a terra e passando a mão para achar as pepitas. Então esse movimento começava desde o clarear do dia até a noite fechada. Enquanto eles conseguissem enxergar, eles estavam ali trabalhando aquele ouro. Então, eles passavam um dia ali no calor, no sol quente, com mosquito, com água gelada no pé, apanhando com pauladas, com chibatadas, às vezes passando fome. E outra coisa, gente, que era horrível, que os senhores faziam com eles, para evitar que o escravo engolisse uma pedra de ouro para si e fosse vender. Olha, repara nesse escravo aí, coitadinho. Tá vendo isso aí no rosto dele? Isso é uma máscara de ferro. Sabe para que a máscara de ferro servia? Para impedir que o escravo engolisse as pepitas quando ele achasse, para impedir que ele botasse debaixo da língua, para depois ele vender e ter um dinheirinho. Então, para evitar que o escravo fizesse isso, ele era obrigado a trabalhar com a máscara de ferro na cara, que mal deixava o nariz e os olhos à vista, tampava a boca, tampava isso aqui. Gente, imagina, quando nós tivemos aí a pandemia, era horrível andar com a máscara de pano. A gente andava por questão de proteger a nós e proteger o nosso próximo, uma questão de saúde, uma questão humanitária. Mas vai dizer que é fácil ficar com a máscara no rosto o tempo todo? Não é. E olha que aquela máscara a gente conseguia respirar, a gente conseguia conversar, comparada com a máscara de ferro, uma máscara de pano, uma máscara dessas descartáveis, não é nada, gente. Imagina você ficar com um negócio desse na tua cabeça desde o raiar do dia até a noite fechada. Pensa, que coisa horrível, meu Deus. Como os nossos irmãos africanos sofreram. Olha, é por isso, gente, que nós temos que honrar todos os brasileiros que nós temos, em especial os pretos e os indígenas, porque eles sofreram na mão dos colonizadores. E os pretos que estão vivos hoje, que são descendentes dessas pessoas que vieram para cá em condições precárias, que sofreram os horrores da escravidão. Então, olhe para o seu irmão preto, para o brasileiro preto, como você olha para o seu parente branco, porque ele é igual a você.
Não julgue, não olhe a pessoa porque a pele dela é diferente do que a sua, porque não existe isso. Nós somos todos humanos e eles, infelizmente, foram tratados da pior maneira possível. Por isso, hoje, quando se fala em sistema de cotas, quando se fala em lei Afonso Arinos e outras supostas benesses para um preto, lembre disso, lembre de onde eles vieram. Nós ainda vamos falar muito sobre os escravos, eles ainda vão sofrer muito, até na abolição foi sofrido, entendeu? Então a gente tem que respeitar e tem que entender por que que eles merecem ter esse respeito, esse tratamento merecido, para que eles alcancem as mesmas coisas que os brancos têm direito, para que nós tenhamos uma sociedade justa e igualitária, porque o Brasil é fruto de muita desigualdade, muita pobreza e muito maltrato, especialmente com as pessoas pretas e com as pessoas indígenas. Esses maus tratos têm que acabar. A colonização já se foi há séculos. Nós temos que abrir a nossa mente. E, infelizmente, estudando isso aqui, você pode perceber que o povo brasileiro ainda tem muito da colônia. Nós trouxemos muito ranço no nosso DNA, na nossa cultura, e nós precisamos nos libertar dessas coisas, certo? Então, voltando aqui, a sociedade, como é que era essa sociedade, hein? Já que o ouro trouxe esse progresso, começaram a surgir as cidades, as pessoas passaram a viver nas cidades, a construir cidades, finalmente um progresso, né? Por aqui. E veja um detalhe interessante: quando a riqueza estava no Nordeste, que eram os canaviais, que era o pau-brasil, haviam pouquíssimas cidades. Boa parte das cidades que nós estudamos aqui foram frutos das invasões holandesas, invasão francesa, né? Outras surgiram ao redor dos fortes que os portugueses construíam. E não houve uma preocupação em fazer cidades pelo interior, as cidades eram mais ao litoral. O que se fazia? Eram os latifúndios de cana-de-açúcar, aquelas extensões de terra. Como veio a decadência da cana-de-açúcar, né? A Holanda monopolizou o mercado açucareiro lá na Europa, Portugal ficou sem mercado, o açúcar passou a ser produzido apenas para o consumo interno, o mercado interno. Foi o que salvou o Nordeste da bancarrota total. Mas isso para Portugal não importava. Portugal não estava nem aí. Então o Nordeste vai acabar sendo esquecido por vários séculos, porque agora os olhos da colônia se fixam aqui na região de Minas Gerais, né? Do ouro, agora é tudo em torno do ouro. Então, o Nordeste vai ficar ali no esquecimento. E Minas Gerais, por sua vez, como as cidades cresceram, começa-se a desenvolver as atividades agrícolas em Minas Gerais, porque tinha que sustentar essa gente, afinal era 300 mil bocas para comer. Então eles começaram a plantar milho, mandioca, arroz, feijão, foram plantando, né? Para alimentar a mandioca, para alimentar essas pessoas ali. E com isso, o comércio interno, né? O mercado interno começou a se desenvolver mais forte, já tinha o açúcar que vinha do Nordeste, então isso movimentava a economia interna. Só que como o Brasil era colônia, Portugal estava nem aí para o desenvolvimento interno do Brasil. Portugal queria era sugar, então o que o Brasil fizesse aqui não importava para eles. E é uma pena que muito brasileiro, ainda hoje, no agronegócio, a gente vê muito disso. As pessoas trabalham, produzem pensando lá fora. Olha o absurdo que nós descobrimos recentemente, né? O nosso ministro, Fernando Haddad, resolveu taxar o combustível cru que é vendido para fora do Brasil. Ele resolveu colocar imposto em cima desse combustível, porque esse pessoal vem aqui, extrai o combustível bruto, leva para os seus países, refina, vende do preço que quiser e não tem tributação. Que absurdo, hein, gente? Enquanto isso, a gente paga uma das gasolinas mais caras do mundo e andar de carro tá virando luxo. Por que isso, gente? Então, quer dizer, nós é que temos que pagar o pato. Essa cultura do imposto que Portugal impôs sobre a colônia impera até hoje. Vai ficar o Brasil inteiro pagando imposto para a Petrobras, para manter Congresso, para manter os grandes empresários, e nós pagando imposto, imposto e mais imposto, e nós, trabalhadores, onde é que a gente fica?
Olha que situação. E isso gerou uma insatisfação muito grande lá na colônia e está gerando hoje também. Só que naquele tempo a invasão, a decepção, o nervosismo, a revolta foi tão grande que se tornou numa luta. E aí houve, deixa eu ver aqui, uma revolta em Minas Gerais, comandada por um cidadão chamado Felipe dos Santos. E eles começaram a se revoltar contra todos esses desmandos de Portugal. Só que, infelizmente, a coroa foi mais forte. Ele foi traído pelo governador de Minas Gerais, que denunciou ele para Portugal. Portugal mandou uma tropa que esse moço, Felipe dos Santos, foi capturado, foi enforcado e esquartejado, e assim o movimento foi desfeito e todo mundo continuou pagando duramente os seus impostos e tentando sonegar do jeito que dava, né? Mas claro que as pessoas pagaram e muito, Portugal ganhou muito dinheiro. E havia também muito contrabando, viu, gente? Porque, olha, Portugal tinha um monopólio comercial, mas por baixo dos panos, o Brasil negociava muito com a Inglaterra. A Inglaterra era muito traiçoeira com Portugal, porque enquanto Portugal se endividava com ela vinham comerciantes ingleses vender coisinhas aqui no Brasil. Quem tinha dinheiro ia lá escondidinho e comprava. Pô, a Inglaterra é muito inteligente. Não é à toa que ela foi superpotência mundial por muito tempo, né? Então, gente, essa é a nossa triste realidade. Tanto o ouro e, como bem falou a historiadora Laura Vergueiro, ela disse: a riqueza ilusória do ouro trazia atrelada a miséria, a estrutura econômica premiando a poucos e castigando a maioria. Claro, o pobre podia ir para o garimpo? Podia, mas ele ia enriquecer com garimpo? Não. Por quê? Primeiro, ele não tinha montes de escravos para garimpar para ele, porque quanto mais escravos você tem, mais ouro você vai achar. Então, se você vai sozinho, se você tem poucos escravos trabalhando com você, você não vai achar muita coisa. Segundo, o pouco que ele achava, ele tinha que pagar imposto. Então, não dava para fazer muita coisa, não dava para enriquecer, mal dava para sobreviver. Essa é a verdade. Então, infelizmente, o ouro não trouxe riqueza para a população que vivia aqui, assim como o petróleo não traz riqueza para a grande população brasileira. Que coisa triste, né, gente? Mas voltando à Diamantina, que tinha ali a marcação cerrada de Portugal, Portugal mandou para cá um controlador, uma história bonita no meio de tanta coisa feia. Portugal mandou para cá um controlador chamado João Fernandes, e ele veio para controlar o distrito diamantino, como era chamado. E ali ele era um rapaz solteiro e ele se encantou com uma escrava muito linda e ele resolveu casar com essa escrava para escândalo da sociedade da época. Teve vários filhos com ela, foi muito feliz com ela. Nós estamos falando de Chica da Silva, a negra, a famosa, que tem série sobre ela, tem filme, tem música. E Chica da Silva teve a felicidade de ser esposa de João Fernandes. Nem todas, claro, a grande maioria das negras não tiveram essa sorte, mas Chica da Silva foi iluminada. Veio um rico, o príncipe encantado, que tirou ela da escravidão e fez dela a primeira dama de Diamantina. Que história bonita, né? E falando em primeira dama, vamos falar um pouquinho como é que era a sociedade? A sociedade colonial era uma grande pirâmide. Pena que eu não fiz o desenho para vocês. Mas imagine aí uma pirâmide. Lá no topo da pirâmide temos os ricos. Aqueles antigos senhores de engenho agora estão investindo na mineração. Continuam cada vez mais ricos. Eram os ricos mineradores. Vamos deixar um espacinho. Vamos pular um degrauzinho abaixo, onde estavam os pobres, livres, pobres brancos, que garimpavam, que era açougueiro, padeiro, alfaiate, sapateiro, pedreiro, não sei quem. Esses que trabalhavam as profissões mais simples, né? Tinha um escravinho ou outro, eram os pobrezinhos, né? Que viviam na cidade. Aqueles que tinham uma lojinha melhor, que ganhavam dinheiro maior, melhor, que tinha uma quantidade maior de escravos. Esses vão compor uma classezinha que eu vou falar daqui a pouco. E abaixo desses pobres estavam os escravos, lá na ponta da pirâmide, a ralé da sociedade brasileira. E
quem carregava a sociedade nas costas. O escravo sofria horrores, como eu já falei para vocês, não tinha salário e vivia ali nas piores condições. E ai do Brasil se eles não tivessem existido, porque da colônia, né? O lucro de Portugal veio todo em cima de quê? Da escravidão, do trabalho do povo africano que veio para cá contra a sua vontade trabalhar para o homem branco que aqui vivia. Bom, e entre os ricos e os pobres surgiu uma classe intermediária, e essa classe é chamada até hoje de classe média. Pasme, a colônia também tinha classe média. Quem era a classe média da colônia? Eram os comerciantes que deram certo, os traficantes de escravos que deram certo, aqueles que conseguiam ter 10, 12, 15 escravos, ia lá, minerava um ourinho, tinha sua lojinha, tinha seu negócio. Então, essas pessoas compunham a classe média. E haviam outras pessoas também que faziam parte. Veja bem, a nossa sociedade, como eu expliquei para vocês no TBT anterior, era patriarcal. O que isso significa? Que o poder, a herança é de pai para filho, não para filha e nem para os outros filhos. É o filho mais velho, esse é o herdeiro. Então, os ricos, para os filhos deles não ficarem no preju, o que eles faziam? Mandavam os filhos para estudar na Europa, em Portugal, e de lá eles voltavam médicos, advogados, professores e tal, e eles iam trabalhar na sociedade para eles não ficarem na pior. Então, eles tinham um reconhecimento bom, porque eram pessoas úteis, eram pessoas estudadas, eles conseguiam ganhar um dinheirinho aqui, e aí não ficavam à margem. Então, eles também eram chamados profissionais liberais, e eles eram também, faziam parte da classe média, já que o herdeiro era o irmão mais velho. E a mulher, como é que ficava nessa história? A filha dos ricos, os ricos arranjavam os casamentos delas com homens ricos para elas continuarem ricas. E as filhas dos pobres? E os filhos de quem não conseguia estudar? Ficava naquelas profissões pequenininhas. A menina ia virar empregada, ia virar bordadeira, crocheteira, e às vezes sabia ler e ensinava outra criancinha a ler, ia ser babá dos filhos de rico, e aí casava com um homem pobre, ia ser pobre a vida inteira. E a filha do rico, pelo menos elas tinham liberdade para casar com quem elas queriam e tal. Já a filha do rico, não. A filha do rico casava com quem o pai arranjasse para ela poder continuar rica. Então, basicamente, a nossa sociedade brasileira era assim. Essa é a história do tempo do ouro no Brasil. No próximo TBT, nós vamos falar sobre o declínio do ouro, sobre a crise do sistema colonial. Tem muita história por aí e eu espero vocês no próximo TBT. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ver. Compartilhe com seu colega de escola. Esse conteúdo geralmente você estuda atualmente no 8º ano. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui a história do Brasil de uma forma separada, exclusiva a história do Brasil, mas essa história está inserida no tempo e no espaço da história geral. E hoje em dia as escolas estudam, começa lá no 6º ano, desde da pré-história, tarará, e no decorrer vai entrando o Brasil conforme o tempo, conforme o ano. Então, quando for interessante, quando acontecer algo importante no mundo que envolva o Brasil, a gente vai estar falando alguma coisa sobre a história mundial. Mas o foco maior aqui é a história do Brasil, para você conhecer o passado, entender o presente e melhorar o nosso futuro, tá bom? Um beijo, curte aí pro YouTube entender que esse vídeo é importante e assim o YouTube repassar para outras pessoas. E até o próximo TBT. Tchau, tchau.